Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CineLed Podcast. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Dr. Rafael. Olá, boa tarde, Ângelo, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do CineLed Podcast e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um amigo, um advogado especialista aí em direito tributário, vai falar um pouquinho mais que tem um subnicho, já fiquei sabendo aqui anteriormente. Dizer primeiramente que é um prazer tê-lo aqui, doutor Ângelo, que ele dá uma lembrança aqui. Muito obrigado. Uma canequinha do nosso CineLed Podcast. E pedir que você se apresente, como eu sempre falo, não gosto de currículo formal, então, por favor, doutor Ângelo, nos conte um pouco da sua história. É um prazer participar desse podcast, tê-los aqui comigo. Bom, meu nome é Júlio Pessini, sou tributarista, sou roraimense e nós temos aproximadamente uns 10 anos já de advocacia, contribuindo com a nossa sociedade, levando um pouquinho para os nossos clientes aquilo que há de melhor em relação às soluções que envolvem o direito tributário. Muito bem. Doutor Ângelo, então, nosso tema de hoje será, eu vou tirar um pouquinho a mais para fazer a pergunta, nosso tema de hoje será primeiro escritório. E, assim, antes de começar, eu acho um tema de extrema relevância, por quê? Porque nossos colegas aí que estão saindo da faculdade, que estão na faculdade, como sabe, eu sou professor, muitas vezes a gente não ensina para o aluno. Eu até quando dava aula de prática fazia muita questão de falava, montem seu escritório, vamos simular, vamos fazer aqui, mas então o tema é primeiro escritório. Eu creio que para começar, né, essa nossa conversa, fala um pouquinho, como é que começa? Hoje me formei, tá? Estou formado e agora? Essa é a pergunta que todo mundo faz, me formei e agora? Só que isso é uma deficiência normal de quem sai de um curso de bacharelado em direitos. Por quê? Nós não somos preparados exatamente para exercer advocacia, né, como um fim. E está tudo bem, está certo. Eu acredito que talvez se esse posicionamento se desse a partir da própria faculdade, perderíamos aí grandes profissionais, grandes juízes, promotores, procuradores e assim por diante. É muito difícil se encontrar dentro da própria advocacia, imagine dentro desses vários cargos. Então eu penso o seguinte, a melhor escola para a advocacia é a OAB. Em que pese nós estamos em um momento diferente. Eu vou contextualizar. Há 10 anos, quando nós começamos, não se falava especificamente em especialidade. Na verdade, tinha um parâmetro onde se pega de tudo, de todas as ações, até para que você consiga parametrizar quais são as ações que mais são afetas ao seu escritório, ramos do direito pelos quais você tem um pouco mais de carinho ali, de atenção, em que pese seja muito apaixonante. Uma demanda de direito de família muito boa, um tribunal do júri, onde a gente exerce a máxima da advocacia, onde se exige corpo e alma do advogado. Tudo isso é muito apaixonante. Se encontrar é muito complicado. Essa é bem da verdade. Uma dúvida que me fazem, ou que me perguntam sempre, Solek, Emanuel, é o seguinte, qual é o ramo do direito que mais dá retorno financeiro? Essa é, de praxe, a pergunta mais comum, e eu entendo também. Até porque foi tantos anos de preparação, ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular, depois OAB, depois o curso e depois a OAB. E aí quando sai, vamos lá, agora estou na hora de ganhar dinheiro. E eles estão querendo ali recursos financeiros para subsistência própria, auxílio dos pais, se firmar no mercado, ter sua estrutura, enfim. Então a gente entende que pese esse não seja o fim em si mesmo, né? Partindo desse princípio, a gente diz o seguinte, todos os ramos, assim como todas as profissões, têm as possibilidades ali de você ter o retorno financeiro que lhe é aguardado. É lógico, exige-se estratégias diferentes, exige-se tempo de maturação diferente, e isso não está atinente somente a profissões de uma maneira mais ampla. Nos próprios ramos do direito tem situações diferentes. Quer um exemplo? A defesa do consumidor. Quando falamos em Código de Defesa do Consumidor, de praxe já vem na nossa cabeça o quê? Juizado Especial Cível, não é mesmo? Sim. Onde, em tese, o tempo de tramitação das demandas se dá de uma maneira mais reduzida. Então, você tem uma pré-concepção de que esse processo vai terminar logo e você terá um retorno financeiro mais rápido. Se você for comparar isso com o direito tributário, que é o nosso nicho de atuação, onde, a depender do valor, e isso se dá em sua maioria, há necessidade do duplo grau de apreciação, ou seja, o processo necessita ser julgado em primeira instância, em que pese não tenhamos recurso, a remessa necessária para a segunda instância, pelo fato de estarmos falando de erário público, de dano público, de verbas públicas. E por isso, então, um duplo julgamento. Ora, se compararmos um com o outro, a gente percebe
uma diferença de tempo muito grande em relação ao retorno financeiro. Alinhado a isso também estratégias de cobrança de honorários. A maioria dos jovens advogados, aquele que está ali na primeira fase do escritório, cobra, tem uma pencha, um pensamento de que é melhor que se faça a cobrança somente da porcentagem no final. É meio que uma estratégia equivocada, mas é meio que uma estratégia para não perder o cliente. Quando, na verdade, o cliente opta pela principal solução que está ali dentro das suas possibilidades. O que a gente costuma falar, mano, Rafael? O Solek, é o seguinte. Pode chamar Rafael. Tá. O que a gente costuma falar é assim, ó. É natural da sociedade buscar por aquilo que é melhor. Normal. Ou seja, a gente procura se alimentar dos alimentos melhores que estão disponíveis ali. A gente opta para dar aos nossos filhos, aos nossos pais, o que há de melhor conforto. Para os nossos filhos, a melhor educação. Isso está certo ou errado? Não, isso faz a sociedade evoluir. Da mesma forma, o cliente, quando tem um problema, ele busca a melhor solução para ele. É claro que ele vai buscar a melhor solução dentre aquela que ele tem condição de arcar, de custear. Por que eu falei isso agora, nesse momento, logo no nosso início? Porque se alguém estiver anotando aí, o primeiro ponto a ser analisado pelo advogado é entender para quem ele gostaria de advogar. Porque se ele for advogar para pessoas jurídicas, é uma estratégia completamente diferente de quem vai advogar para pessoas físicas. Em que pese pessoas jurídicas sejam compostas por pessoas físicas, há interesses, necessidades e circunstâncias diferentes. Exato. Então, o primeiro ponto a ser avaliado é para quem você gostaria de advogar. Tem pessoas... Licença, para te interromper. Eu vou escrever aqui, nesse ponto, vou escrever os demais pontos, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Para quem estiver nos assistindo, já está lá. Vai ter, além de ver toda a experiência do Dr. Anjo, vai ter um passo a passo aí. Então tá bom. E isso aí acho que vai ser de grande valia para o nosso público. Né? Olha só, alguns advogados falam que o primeiro ponto é entender qual é o ramo, a localidade. Mas hoje não. Eu acho que no contexto, sobretudo digital, no qual nos encontramos, é para quem. E quando a gente fala para quem, a gente está falando da persona. Vou voltar até um pouquinho para quem, porventura, não esteja acompanhando e que peça, nossa, isso seja um assunto batido há muito tempo. Persona é uma pessoa simbólica, características simbólicas que compõem um nicho. Então, vamos lá. Nós gostaríamos de advogar direito trabalhista para empresas. Então, o nicho do Rafael seria um conglomerado de pessoas jurídicas. Mas ele atenderia todas as pessoas jurídicas, microempresários, empresas de pequeno porte, de todas as sociedades, empresas individuais, empresários individuais, até o MEI, se fosse o caso, atenderia todo mundo? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da estratégia e da estrutura que ele tem à disposição disso. Como prestadores de serviços, você pode ser o melhor advogado. Eu tive a oportunidade de participar de um evento com a melhor advogada do mundo, foi eleita 2 vezes, nos Estados Unidos, em que pese seja a melhor advogada do mundo, ainda assim ela tem limitação de tempo de atuação porque nós prestamos serviços. Para vender esse microfone aqui, ou para vender 1000 microfones destes, que estão aqui na minha frente, a única diferença vai ser a quantidade que o consumidor quer. Porque o vendedor vai vender 1 ou 1000, o trabalho vai ser o mesmo. Agora, para fazer um microfone desse ou fazer 1000, aí é diferente. Então, para fazer uma petição ou 1000 petições, estrutura totalmente diferente. Quando a gente pensa nisso, a gente avalia para quem advogar. Então, vamos voltar lá nas empresas, Solek. Quero advogar para quem? Para todas? Para indústrias, para serviços, para comércios? Ou eu quero advogar só para hospitais, só para shopping centers ou para imobiliários? Para quem que eu quero advogar? É preciso entender, dentro do planeta Terra, qual é o nicho que você gostaria de atuar. Eu gostaria de atuar com empresas que tenham ali um faturamento mínimo de R$200 mil, por exemplo. Bom, então já tem uma estrutura definida, inclusive de cobrança de honorários nesse circuito. E a partir disso, avalia-se a persona, tá bom? Nossa, mas é bem... Pra quem tá começando, realmente são várias coisas pra fazer, né? Tipo, várias coisas pra se atentar. E até isso que você falou de definir um nicho ou de atuar meio que no geral. Pra quem tá começando, como que... Você já definiu bem o teu nicho, né? Você trabalha numa área bem específica, mas para quem está começando, assim, agora? Até queria complementar o que a Manu está falando, pelo seguinte, porque se você não definir para quem você quer advogar e o que você quer advogar,
pode ser que você esteja advogando uma área que você não gosta e fazer o que você não gosta é muito difícil. Pois é isso. É tipo, definir ou não o nicho. Porque, assim, você escolhe, como você disse, uma persona, mas no caso, pra quem tá começando, às vezes não tem muita opção de escolher. Então, como é que funciona? Então, sabe que desde o ano passado eu falo tanto sobre isso que eu acabei criando uma teoria que eu apelidei de teoria da cozinha. Sério mesmo, teoria da cozinha. Olha aí. Eu até postei no Instagram lá, algo assim, tô eu, não sou bem eu, né? O meu rosto num cara sem camisa, numa cozinha, uma coisa pra chocar mesmo, que é o seguinte, imagine que a gente vai a um restaurante, uma pizzaria, vamos lá, uma pizzaria. Como é que é a cozinha de uma pizzaria? Vamos lá. Ela tem um grande forno, geralmente de barro, né? De argila e tal, onde as pizzas são feitas. Tem uma grande bancada onde elas são montadas antes de ir pro forno. Beleza. Quando a gente sai daquela cozinha e entra de um restaurante que se faz sushi, bom, não tem forno dessa forma lá. Já, ao contrário do forno, nós temos grandes baias de refrigeração, porque o peixe disso necessita. Se a gente sai desse restaurante e a gente entra agora numa churrascaria, não tem nem a primeira nem a segunda opção. Agora a gente tem a churrasqueira em si ali, onde as carnes são assadas e tudo mais. Por que grosseiramente eu estou fazendo essa análise? Porque o escritório de advocacia funciona dessa forma. Se a gente não definir qual prato que a gente quer servir, vai ser muito difícil a gente ter um escritório que perpetue no tempo, sobretudo no momento atual, onde nós não temos mais limitação geográfica para atuação. Solek não é mais advogado de Roraima. Ele é advogado sediado em Roraima que atende o Brasil inteiro. Só que é o seguinte, como é que... Agora, vamos lá. Vocês vão concordar comigo que nesse momento tem um empresário que está tendo um problema trabalhista? Com certeza. No sul, de onde Manu veio. Lá no Rio Grande do Sul. Se de repente ele conhecesse o Solek, seria ele para quem ele ligaria. Então, hoje, a dificuldade que o estudante tem, que o advogado tem, é exatamente essa. Porque antes se falava muito em ser serviço de qualidade, ser especialista. Isso não é diferencial nenhum. Isso é básico. Se o advogado não souber o que está fazendo, está morto. Eu não estou nem conversando com eles aqui. Eu estou partindo do princípio que todo mundo já tem consciência de que se você vai fazer esse microfone que está aqui na minha frente, você tem que entender de microfone. Você sabe o que está fazendo. Exato. É o mínimo, né? É o mínimo. Você tem que entender o que você está fazendo. E depois disso, fazer com que aquela pessoa que tem fome encontre o seu restaurante, a sua cozinha. Sim. Então, aquele que quer comer pizza vai encontrar pizzaria. Uma comparação grosseira, ridícula, mas talvez muito elucidativa para tentar assim, ter um pouco mais de imagem na cabeça e entender um pouco mais sobre isso. É isso, o escritório de advocacia funciona assim. Um exemplo que eu dou em relação à persona, por exemplo, quando nós precisamos comprar, e eu costumo sempre sair do direito, sair da nossa advocacia, porque a gente como advogado acaba meio tendo a vista embaçada por estarmos mitigando as coisas a partir da visão do profissional. Vamos olhar como consumidor. Nós precisamos agora de um medicamento, nesse momento, preciso comprar um remédio qualquer. Nós vamos numa farmácia? Não, nós não vamos numa farmácia porque medicamentos não são vendidos. Desculpa, vamos no supermercado? Não vamos no supermercado porque medicamentos não são vendidos no supermercado, mas sim numa farmácia. Por que nós já temos essa clareza de consumo do medicamento? Ora, porque as farmácias, desde sempre, dizem para todo o público que elas vendem medicamentos. E todas as vezes que alguém quiser medicamentos, vão procurá-las. Parece óbvio. Mas por que os escritórios de advocacia que atendem criminal não dizem para a sociedade que só atendem criminal, o tributarista só tributarista, o trabalhista e assim por diante? Por que o escritório diz para a sociedade, eu faço tudo? Ora, se tu faz tudo, dificilmente você vai ser lembrado. Porque a gente sempre quer buscar aquele que é especialista no nicho. Costumo dizer, anota aí, Solek, costumo dizer o seguinte. Antigamente, mano, você que está conversando agora, é o seguinte. Nós tínhamos uns advogados que eram de família. Então, o Solek é advogado da família Medeiros, o Ângelo é advogado da família Silva. E tudo que acontecia na Medeiros, do acidente de carro, cavalo que está mal, compra da internet que deu errado, tal, chamava o Solek. Mesma coisa o Ângelo na família Silva. Depois disso, começou-se um processo de departamentalização dos escritórios. Ou seja, agora, lá no escritório, o Solek só pega a demanda trabalhista e o Ângelo só pega a demanda tributária. E assim perpetuou-se por muito tempo. Hoje, não é mais assim. Hoje eu vou me divorciar, eu não quero advogado especialista em direito de família. Eu quero o advogado especialista em divórcio, porque o que eu quero é me divorciar. Hoje eu quero, uma auto de infração
que esse auto de infração tem a ver com ICMS. Eu não quero mais um advogado tributarista, eu quero um advogado que seja especialista em ICMS, porque cada estado tem o seu regulamento próprio. Sim. Então, o tributarista lá do Rio de Janeiro, que não entende nada do Acre, não vai fazer nada assim, vai fazer, vai, é claro, mas não com a mesma perfeição daquele que domina o ICMS do Acre, um título de exemplo. Então, hoje, estamos num terceiro momento, onde os advogados, eles não adianta mais ele falar só advogado. Isso aí nós temos quase 2 milhões. Não adianta mais ele falar só advogado de família. Pronto, aí nós temos mais algumas centenas. Agora ele tem que falar quais são as soluções que ele quer, porque quem tem problema busca, como eu disse, a melhor solução possível para aquele seu problema. Então, hoje o advogado tem que ser um especialista em uma solução específica. Isso. Ou, pelo menos, soluções correlatas, né? Que sejam correlatas. Então, que tem gente, Solé, que vai, assim, numa profundidade imensa. Vai do subnicho do subnicho. Sim. Como assim? Tem gente que tem escritórios que eles atuam em divórcio, que já é um subnicho do nicho de direito de família. Mas eles atuam em divórcio somente do lado da mulher. E outros somente do lado do homem. Mas não é a mesma coisa? Claro que não. As teses são diferentes, sabe? Então, tem escritórios que estão voltados para causas LGBTQIA+, que nós estamos, inclusive, em junho, que é o mês de referência a essa luta. E aí, sim, temos vários exemplos. Deixa eu lhe perguntar aqui, então, Ângelo. Vamos lá, vou fazer uma consultoria agora. Porque aqui no escritório, o que a gente define? Nós atuamos para a empresa. Na verdade, é assim, então vamos definir, eu sou advogado trabalhista, em essência, né? Gosto muito de atuar para a empresa, né? Acabo fazendo um pouco de reclamante, mas eu gosto muito de atuar para a empresa. Então, atendo as empresas, na verdade, assim, as pessoas falam assim, mas você faz, às vezes até fala, você faz mais advogado, faz mais empregado? Eu falo, é o que aparece, porque a empresa que eu atendo, eu quero que não vá à justiça. Então, é o que a gente espera, né? E aí, o doutor Eduardo, né, que é meu sócio, ele advoga na parte de direito consumidor, né? Enfim. Então, qual que é a ideia? A ideia é atender o empresário dando uma visão para ele do direito de trabalho, uma visão do consumidor, uma visão do contrato nesse nicho, certo? Mas aí eu tenho outros advogados que se associam ao escritório. Por exemplo, recentemente se associou um advogado penalista, que ninguém me conhece como penalista e sabe que eu não faço direito penal. Mas acaba estando dentro do escritório. Como que eu trabalho tudo isso para a pessoa falar assim, não, o Solé virou genérico? Não. Se eu falar que eu sou genérico, né, não é isso que eu quero. Tanto que eu falo, não me pergunte de direito penal, que eu posso até saber te responder, mas eu não quero. Certo. Solé, você falou 2 pontos extremamente importantes. Sociedade e advocacia colaborativa. Vamos primeiro falar da sociedade, que é mais curto, é mais claro, mais fácil. O que significa? O que eu quero dizer? Sociedade, ela é bem feita quando ela é feita exatamente como você me disse. Você trouxe para dentro do seu escritório uma outra pessoa que iria somar em benefício do seu cliente, ou seja, o seu cliente teria mais uma solução dentro da mesma estrutura, só que essa somatória não poderia ser feita por você, porque você já cuidava de uma. Então, você trouxe uma outra pessoa para agregar o serviço. Por que eu estou falando disso? Porque se todas as vezes, quando você pensar em fazer sociedade, essa sociedade puder ser substituída por uma pessoa contratada, não é uma boa sociedade. Por exemplo, você acabaram de bater na sua porta, você tem 100 ações trabalhistas. Soleque, você não tem condições de você fazer 100 ações trabalhistas em uma semana. Não tem, a não ser que seja o Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer jeito, que eu sei que você não faz isso. Então não tem condições de fazer assim. Então você precisa de mais colaborador para fazer isso. Não faz sociedade, contrata. Você entendeu? Sim. A menos que você esteja com a perspectiva de falar assim, estou no mercado dessa cidade, desse estado, e agora eu vou virar sócio do advogado do estado vizinho, da cidade vizinha, isso vai agregar mais. Porque eu não tenho como contratar uma pessoa para trabalhar lá para mim. Eu não estou lá, eu preciso de um sócio que cuide disso para mim lá. Então, uma sociedade bem feita. No segundo momento, isso que você falou, disse eu tenho agora um criminalista comigo no escritório. O nome disso se chama advocacia colaborativa. Por isso que os advogados não têm mais que ter medo de ser especialistas em soluções. Por quê? Quando se fala assim, Manu, você vai ser especialista em concursos públicos, que é um nicho dentro do direito administrativo, subnicho dentro do direito administrativo. Pô, mas Ângelo, vão bater na minha porta pessoas que têm ali problemas com licitação. Eu vou perder esse cliente? Não, você não vai perder. Você vai, ao contrário, dar a ele a melhor solução possível. Vai encaminhar para advogado, seja especialista em licitação. Eu acho que, num grau de detalhamento, Solek e Manu,
a gente... É questão até de responsabilidade com o cliente. Sabia? Tem muito advogado que aprende sobre o ramo fazendo ali no dia a dia. Na hora, com o processo do cliente. O processo do cliente é a vida dele. Como é que tu vai aprender fazendo? Já foi esse tempo. Só que no nosso tempo, poderíamos até falar desse jeito, porque o próprio consumidor dos nossos serviços não tinha essa visão de buscar. Ele queria o mais barato, né? Só que se tivesse da família, era da família ainda. Era assim. E hoje ele chega aqui já com, muitas vezes, no escritório, mas falando, olha, pronta, né? Tudo bem que ele vê muita coisa errada na internet, mas ele já chega com uma visão mais ou menos do que ele espera. Macro sobre o caso, exatamente. Hoje em dia não é mais assim, sabe? Pelo menos na maioria das cidades, porque nas principais cidades as coisas já evoluíram um pouco mais do que isso, até em virtude da necessidade. Fusões de empresas, e a gente não tem, na maioria dos municípios, uma fusão de grandes bancos, grandes empresas. Então, nos principais centros onde isso aconteceu, o que nós conversamos aqui já acontecia há muito mais tempo. Mas na maioria dos municípios do Brasil, que são menores, não. Ainda estão discutindo problemas menores, que já foram enfrentados em outros lugares. Então, o advogado, hoje, ele pode ter tranquilidade de ser especialista numa solução. Olha, só tem vantagens. Lembra quando eu dei o exemplo do microfone, de fazer microfone? Ele tem que saber tudo do microfone. Pois bem, se ele for especialista em uma solução tal, ele vai saber muito sobre aquilo lá, porque ele só vai precisar estudar sobre microfone, não precisa saber de mesa, de televisão e tudo mais. Pô, mas para compor essa sala foi necessário. Ora, então ele cuida do microfone, indica quem faz a mesa, indica quem vende a televisão, e ele faz os acordos de honorários com esses profissionais em virtude da indicação. Sim. Sabe? Forma até uma relação até de networking, né? Que ajuda todo mundo. Exatamente. E o cliente vai ter a melhor opção para as suas soluções. Então, uma questão de preocupação. Manu falou no início assim, como é que eu faço, né? Estamos começando. Manu, se hoje vocês, quem estiver começando, for querer começar a vida profissional como eu e o Solek começamos lá no nosso tempo, vocês não vão longe. Da mesma forma que quando eu e o Rafael começamos, se a gente fosse começar como os que estavam há 10 anos atrás da gente, né, ali na nossa frente, melhor dizendo, daria errado. São momentos diferentes. Quem pega a carteira hoje não precisa querer abrir um escritório no dia seguinte, como era o nosso caso, né, Rafael? Tinha que abrir, porque não tinha opção. Abrir, não existia escritório compartilhado. Não tinha opção. Da OAB, não tinha opção. Aí você atendeu o cliente também, se não conseguia, não dava para atender o cliente na casa dele, ficava estranho. Exato. Era um negócio que não cabia. Nem receber na tua café, também, né? Esquece, não tinha essa cultura de você atender em café. O working, nem se falava também, nem se falava isso. Se então falava são nisso. realidades diferentes, né? Quem começa hoje, a primeira coisa que não deve fazer é abrir o escritório. A primeira coisa, não vai abrir o escritório, não abra. Não abra. Primeira coisa tem que entender, no meu humilde ponto de vista, cada um vai entender como quiser, mas no meu humilde ponto de vista é entender de marketing jurídico. Entender. Até para não cometer, né, Rafael, destroços no código de ética, como a gente tem visto. Olha, Ângela, depois até um ponto que a gente pode evoluir na conversa depois, porque tem visto cada coisa que eu tenho... Exatamente. Era uma das perguntas que até ia fazer para você, né? Porque o marketing hoje ele tá ditando muito como é que vão se dar as relações de consumo e a prestação de serviço. Exato. Então, como atuar e como investir nessa área, né? Mas a bem dizer, ele sempre esteve lá. É um provimento antigo, o provimento 94 de 2000, que é um provimento da OAB, é um provimento antigo, a gente vai para 21 anos, né? Eu não vou dizer vamos lá porque eu não lembro o mês dele, mas enfim, uns 21 anos sim. Não, mas aí só a gente pensar na diferença de tecnologia de lá para cá. Nossa. Meu Deus do céu, a gente tava falando de internet aí que de quase não andava. só preto e branco. E a internet não ajudava em nada. De escada ainda. Olha a diferença. Exato. Instagram, Facebook, nós talvez tínhamos o Orkut, talvez. Não, acho Orkut que em 2000 não. Depois. Ainda era Mirk ainda, eu acho. Nem lembro. Não sei nem o que é isso. Lembra quando a internet fazia barulho ainda? Eles não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. Não sabem que ter que entrar depois da meia-noite para pagar um pulso só. Ser voice de canal, lembra? Para pagar um pulso só, vocês não sabem o que é isso. Senão teu pai te matava se você ligasse. Era bem assim. Então ele sempre esteve lá. O problema é a deturpação que aconteceu em virtude pela falta dessa atualização. Então já tinha a mensagem no provimento que era um impeditivo em relação a realizar a mercancia. O problema é que... O que é mercancia? Leve 3, pague 2? É mercancia? Pague 50%? Sabe? Esse é um conceito muito amplo. Falando de internet, é muito amplo. Posso ou não fazer Google Ads? É mercancia?
Quantos não sabem nem o que é Google Ads? Imagine agora alinhar isso à mercancia, sabe? Mas aí o pessoal tem que estar antenado. Isso aí é onde eu queria chegar. Uma desinformação, ficou alinhado, uma desinformação pela falta de busca, né? De querer entender mais sobre isso, porque em que pese o provimento não estivesse atualizado, vários tribunais de ética pelo país já foram dando alguns posicionamentos e direcionando algumas regras. Que pode ou não pode, né? Que poderia e que não poderia. Então, faltou essa desinformação com a falta de atualização do dispositivo. Estamos num país onde o 37 da Constituição grita legalidade. Né? Então, tem que estar escrito para poder punir. Sim. Não adianta. E não estava escrito. Talvez agora nós tenhamos um posicionamento mais efetivo sobre o marketing jurídico digital. Porque o marketing jurídico, como eu disse, já existia. Agora, o digital é algo realmente novo, né? Para todo mundo. Essa é, acho que, uma das grandes dúvidas, porque, como você falou, né, investir no marketing digital. Mas aí, a gente é novo, a gente não tem esse feeling, a experiência de anos de atuação. Então, a gente precisa entender, na verdade, até onde pode ir esse marketing, não só o digital, mas o normal, porque hoje o digital vai dominar, fato. Pós-pandemia, já está certo que o digital vai dominar mesmo. Mas, assim, saber o limite da onde a gente pode ir para não ultrapassar e não infringir nenhuma lei, nem nada, não sei. Mas deixa eu te tranquilizar, algo que também não tinha no nosso tempo. Quem ainda está na faculdade já pode iniciar. Ângelo, não estou entendendo, você está convidando a infração ética de maneira nenhuma. É o seguinte, algo que já é claro que sempre foi permitido é que os advogados informem a sociedade sobre seus direitos. Informação, não tem problema nenhum, sabe? Informação é o quê? Sai uma nova lei, a lei vem com os termos técnicos, o advogado filtra aquilo, transforma para uma leitura, como nós estamos conversando aqui, com essa Sim. informalidade, e leva para a sociedade. Isso é informar. Sem convidar, vem no meu escritório, me procure, me ligue, me mande e-mail, WhatsApp, esqueça, isso não, mas informar. Que é exatamente o que os jornalistas fazem. Uhum. E eles não são advogados, né? São jornalistas, redatores, mas eles não são advogados, informam a sociedade, tal como nós fomos informados por eles, impactados por isso. Todos os dias temos os jornais, nos seus horários distintos, em várias redes de televisão, que fazem exatamente isso, informam. Esse é o papel do advogado também, que no meu consentir é uma obrigação que compõe o nosso mundo público. A sociedade não sabe os direitos dela. Não é ela que vai ler as publicações nos diários para saber os seus direitos. Elas precisam receber essa informação, e ninguém melhor do que os advogados para fazer isso. E por que eu falei dos acadêmicos? Porque os acadêmicos, eles estão na construção disso tudo, da ciência como um todo. Eles podem informar a sociedade, como eu disse, os próprios jornalistas assim fazem. Então, se a Manu, por exemplo, decide que ela, eu acho que eu vou no direito de família, não sei que é muito difícil ainda na academia, mas ela pode muito bem falando sobre o conglomerado como um todo. Vou revelar uma coisa. Quando eu comecei lá na minha faculdade, no início, primeiro, segundo semestre, eu não entendia, sei lá, por que tinham 2 códigos civis. Eu não entendia. Código Civil, Código de Processo Civil. Não é a mesma coisa, não? Não sabemos que não. Mas olha o tipo de dúvida que eu tinha. E quantos não devem ter? Sim. Entendeu? Hoje nós falamos sobre simples, Covid. Eu ouvi muito isso. Ângelo, estamos Covid, tudo fechado, como é que fica a guarda do meu filho? A sociedade quer saber. Com certeza. Certo? Mas isso é muito importante, né? Para o Exato. pai e para a mãe. Exatamente. Como é que fica isso? E na verdade, eu pagava pensão, mas como a criança está ficando comigo porque a mãe é médica, eu tenho que continuar pagando pensão? E aí? Ou seja, na guarda compartilhada, mas Exatamente. A criança residia na casa da mãe. A mãe é médica. Obviamente, não vai, naquela época, né, a gente estava tudo estourado. Linha de frente, Então, paga ou não paga? São dúvidas. Trabalha com as empresas, lembra? Eu sou do tributário, mas em virtude das medidas provisórias que foram... A gente dormia com uma, acordava com outra, quando não, eram 2 no mesmo dia. Enfim, aqui é a história que a gente está falando de ajudar as pessoas. Nas primeiras, eu não continuei depois, mas nas primeiras 2 MPs, eu fiz um vídeo de 8, 9 minutos, até foi um vídeo um pouquinho longo para isso, mas só para falar, olha, é isso e isso, porque ninguém sabia. Ninguém tinha ideia. Enfim, e aí até chega na história, tive um bom retorno. Muita gente perguntando, olha, mas eu, apesar de explicar, ainda surge ali, olha, e tal essa situação, aqui na minha empresa tem essa situação. Então é uma informação
que eu acho que a gente está querendo passar, é que o acadêmico pode fazer essa informação, lógico que ele tem que ter um cuidado, como todo mundo vai passar a informação, tem que ter um cuidado Sim, com a verdade, com a lisura da informação. E olha, eu como professor, o Anjo também é professor, nada gratifica a nós mais do que um acadêmico chegar, eu quero fazer isso, você me ajuda? Se o projeto for bom, mas é 100%, não tem nem dúvida. Você vai abdicar de um tempo teu, lógico, não vai ter remuneração nenhuma para isso, para ajudar. E para dar uma revisada, talvez, ali, ó, que tá ok, pode colocar que vai tá certo o texto. Então, acho que hoje, né, as pessoas estão usando vídeos curtos no Instagram, aquele Reels, até o TikTok, né, as pessoas, assim, disseminam muitas informações. Está sendo realmente uma fonte muito boa para acessar conteúdos, assim. Exato. Eu vou aproveitar para falar uma coisa, eu falava assim, agora o advogado, sobretudo os mais novos, não querem mais advogar, querem viver da internet. Vocês já viram isso? Já. O que acontece? A internet é um instrumento, como era a televisão, rádio, um instrumento qualquer. Jornais impressos, onde a gente fazia artigos, né, e publicava, é um instrumento como qualquer outro. Só que ele te possibilita alavancar de uma maneira imensa em virtude do fato de que você consegue se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, você vai fazer uma live. Vão ter quantas pessoas no início? 6 pessoas? 5, 2, 10? Estamos no escritório de advocacia. A maioria das vezes você está falando para uma pessoa só. E aí, olha só, ela levanta, senta a outra para ouvir a mesma história. Coisa. Não é melhor você contar essa mesma história para 10 pessoas ao mesmo tempo? Com certeza. Sim. Então a internet é um instrumento que te possibilita fazer exatamente isso. E aí você fala sobre microfone para uma pessoa. Depois você vai falar sobre microfone, tem mais 5 pessoas. De repente você, olha, tem 50 pessoas. E você gastou a mesma 1 hora, só que agora se comunicando com 50 pessoas ao mesmo tempo. Chega num ponto em que pese você falasse da estrutura toda, você só quer falar agora no microfone. Porque quando você fala, vou falar sobre microfone, tem 100 pessoas querendo saber só sobre microfone. Você vai ficando cada vez mais especialista. E sabe o que eu imagino nos nossos alunos, Rafael? É o seguinte, que eu acho muito bacana isso. Talvez saia um livro em relação a isso que eu vou falar agora. Olha só. O que a internet possibilitou? Para que você vá na internet e consiga ocupar o seu espaço, você tem que saber sobre o que você está falando. E não adianta você querer falar sobre tudo. Você vai ter que se especificar e falar somente sobre uma coisa ali delimitada. Quando você faz isso, você se torna o quê? É visto, melhor dizendo, pelos outros como uma autoridade, certo? Isso aí é algo perceptível pelas outras pessoas. Brand, né? Ou seja, eu estou falando aqui agora, as pessoas vão estar aqui nos julgando a roupa que eu estou usando, a forma como eu estou falando, a forma como o Rafael e o Manu estão falando. Esse julgamento aí é o brand. O que acontece? Quando a gente se especializa em um conteúdo só, num assunto só, isso facilita a nossa comunicação com quem está nos ouvindo, a gente tem essa autoridade em relação a esse assunto, nós estamos produzindo conteúdo específico. Onde que eu quero chegar? É que o mercado digital exige, aqui falando dos advogados, que eles se tornem especialistas. Porque se eles não se tornarem especialistas, eles não vão ter o mercado, não vão ter o seu espaço na internet. E olha, no futuro, se você não tiver o seu espaço ali, você vai ter sérios problemas. Porque enquanto uma pessoa vai estar falando com o Brasil, com o mundo inteiro, você vai estar falando só com aquele que você consegue apertar a mão. Me desculpa. Vai ser cada vez mais raro esse aperto de mão. Porque no Brasil nós temos mais celulares nas mãos das pessoas do que geladeiras em suas casas. Numa casa tem uma geladeira e 5 celulares, um para cada morador. Então, é algo que não dá para... Vou esperar no que isso vai dar e depois eu vou começar. Vou esperar ter condições de comprar microfone caro, esqueça. Não. Começa e depois melhora. Até porque tu não sabe fazer. Celular na mão e vai. Agora, eu queria... Isso tudo que a gente está falando é perfeito, lógico. É uma, né? Como eu falei, ele vinha aqui vai dar uma aula para nós em muitos aspectos. Com certeza. Né? Mas eu acho que a grande palavra que tem que estar para o advogado, que tem que estar na cabeça do acadêmico, tem que estar quem está fazendo isso aí é conteúdo. Porque você não pode ir para a internet hoje, principalmente em algo profissional, se você quiser contar da sua vida, você vai contar da sua vida, você vai lá, conta da sua vida, quem quiser assistir, assiste. Mas quando você está com o intuito de, eu estou fazendo a internet hoje para arrumar um cliente para o meu escritório, é isso que eu quero, você tem que ter conteúdo. Porque, voltando à história da política, lá da
das nossas propagandas, dos nossos colegas aí que às vezes fogem da... Eu vi um colega, é até daqui, enfim, me perdoe, mas ele falou falou alguma coisa de um carro, e aí tinha um som, ele abre a tampa do carro, tinha uma lá, @fulano de tal, advogado, não sei o quê. Poxa, qual cliente que vai contratar? Olhei assim e falei, quem que vai contratar esse cidadão? Porque... Não adianta só ir na rede social ou na internet como um todo, né? Porque rede social é uma coisa, Google é outra coisa, enfim. Não adianta ir lá e simplesmente despejar qualquer coisa. Olha só, sabe, Soleg, eu tive uma live com a Lara Sérgio há pouco tempo e nós conversávamos na live o seguinte. Falei para ela assim, Lara, tem gente que vai das redes sociais e faz as tais dancinhas. Isso é bom ou ruim? Olha, depende do ponto de vista. Porque se você quiser enveredar para o lado do humor, é bom. Agora, se o teu objetivo é se comunicar com o seu cliente, aí é muito ruim. Porque o teu cliente, ele vai rir, vai curtir, vai achar engraçado, mas não é isso que vai fazê-lo lembrar de você quando tiver um problema correlato. É lógico, dá para flexibilizar isso aí. Sim. Mas por que eu estou dizendo isso? É o seguinte, como a gente tem acesso à internet, ele te possibilita você ter acesso ao tipo de informação que você quer. Eu não quero ver as dancinhas, Ângelo. Eu não quero. Também não. Então, quem faz dancinha não se comunica comigo, sabe? Então, tá. Por exemplo, eu falo sobre tributário. Tem pessoas que não querem nem saber disso. Então, não se comunicam comigo. E tá tudo bem. Advogado, tá tudo bem. Então, a gente está falando de alguma coisa séria, falando de profissional. Aqui, realmente, isso que o Rafael falou, cara, não casa, não dá certo. Você não se comunica. Você torna o conteúdo mais leve, de fato, você torna ele mais divertido, de fato. Se fala de infotenimento, né? É muito importante, porque mais do que se comunicar, você agrega emoção, ótimo. Mas a depender se tem algumas pessoas que acabam extrapolando, que não, tá errado, tá certo. Só que não atinge o objetivo. Quando a gente fala sobre copy, que é você escrever alguma coisa, falar alguma coisa, apresentar alguma coisa de forma que ela atinge o objetivo, que é o quê? Fazer com que a pessoa saia daqui e chegue até aqui. Às vezes não tem espaço a dancinha ali para fazer esse percurso, sabe? Às vezes vai pegar a pessoa daqui e vai trazer ela para cá. Se esse for o seu objetivo, tá no caminho certo. Mas o seu objetivo é fazer o quê? Eu quero que esse cliente, sempre que ele tiver um problema relacionado à solução que eu apresento, ele lembre de mim. Eu vou pegá-lo daqui e vou trazê-lo para cá. Então tem que pensar no conteúdo que vai fazer esse percurso. É só isso. A gente vê um debate muito grande, né? E Diego, isso acaba com a advocacia. Nossa, esse vergonha de advocacia. Não, nem vergonha. A vida do cara. Ou dela, ou dele, né? Porque isso não importa o gênero. Mas, às vezes, fica patinando. No nosso tempo, a gente não tinha essas discussões que estamos tendo aqui agora. Quanto tempo, Rafael, a gente perdeu tempo atendendo clientes sem sentido, não se atentando para métricas tais, fazendo coisas que não faziam com que a gente saísse do lugar. Nosso tempo, eu não vou falar aqui, mas nós estamos quase no mesmo tempo de formado. Nosso tempo a discussão era se poderia colocar todas as especialidades no cartão de entregar ou se não poderia. O que era o cartão? Exatamente. Essa era a discussão do momento. Se podia colocar aquele especialista em X, ou se era pós-graduado e tal. Exatamente. Essa era a discussão que nós estávamos travando lá há 10, 12 anos atrás. É muito diferente. Eu ainda não peguei, Rafa pegou, eu ainda não peguei intimação no diário. Eu não peguei, na minha época já era software. Eu peguei bem ali na mudança. Transição. Mas o Rafael pegou, não pegou, Rafael? Peguei bastante, como advogado pouco, mas como estagiário muito. De lá, clicar no procurar, digitar o nome do advogado e sair não, um por um? Não. Era lá no escritório que eu trabalhava, eles pagavam uma empresa para fazer toda a busca em todos os diários. Aí essa empresa te mandava, chegava no começo da manhã, eu sentava na minha mesa, quando eu já estava como estagiário interno, né? Porque antes passei para o estagiário de fora, carregando o processo, estagiário interno. Aí chegava o doutor lá e falava assim, está aqui hoje o seu bonjour. Entregava 10 lá, sei lá, está aqui as publicações para você cuidar de hoje. Olha só. Então era assim que funcionava. Porrada, né? Como as coisas mudam, né? E tinha que imprimir e tal, né? Tudo. Meu Deus, hoje a gente abre e-mail, tá tudo lá, né? Só falta fazer sozinho muitas das coisas, né? E se a audiência, hoje em dia, ela já marca na sua agenda automático. Não, olha, outra realidade. E olha, outra coisa que também que é interessante dessa época que eu era estagiário, e aí eu fui visitar um outro escritório, que era um escritório que fazia direito bancário e tal. Eles compraram lembro que na época o advogado todo orgulhoso, uma sala assim, do tamanho dessa aqui, né, que nós estamos maior aqui, enfim, todo orgulhoso que ele tinha comprado um arquivo daqueles que você ia girando, o arquivo ia andando para vir um outro. Tava todo, imagina o tamanho do investimento, tanto de papel, tanto de pasta de processo. Nossa Senhora.
Cara, Coisa que hoje você tá aqui, ó. Tudo aqui. tá tudo aqui. E se roubar ou quebrar, tá tudo Tá lá em cima das é. nuvens. Eu queria entrar mais nesse tema Vamos lá. sobre redes sociais e tal. E até dancinha, essas coisas, mas assim, a minha pergunta é: quais os cuidados que um advogado hoje tem que ter com a imagem pessoal, assim, com o personal branding, no caso? Na verdade, assim, Manu, é estratégia. O que ele quer? Olha, vou te falar assim, tem advogados que largaram a advocacia, sabe? Largaram a advocacia e foram pra televisão. Viraram artistas, sabe? Com as dancinhas. Porque o objetivo era outro, sabe? Depende muito quando nós falamos ali no início sobre nicho e persona, depende muito com quem você quer se comunicar. Sim. Sabe, se você quer tratar de assuntos relacionados a adolescentes, não vem com papo formal que não vai dar certo, Sim. sabe? Então depende. Então a resposta é aquela velha do direito, né? Depende. Depende. Mas o cuidado, algo que ele não pode cometer é mercancia, como a gente conversou, ele não pode utilizar as redes sociais de forma a captar clientes. Isso vai estar, de certa maneira, mais que, como eu posso te dizer, bom, você vai comunicar a pessoa vai saber que você fala sobre aquele assunto e ela vai decidir se vai te procurar ou não. É a direta, né? A questão isso. direta, você não pode chegar para a pessoa, olha, vim aqui lhe oferecer, né? Não é, Isso. indiretamente você conta um conteúdo, você fala sobre um tema, né? Sobre o direito de família, divórcio e tal, você conta toda. E a pessoa falou, olha, ele entende, então eu vou contratar aquele advogado. Aí você pode, aí você não tem problema nenhum, porque você está passando um conteúdo, a pessoa viu que você sabe, o conteúdo vai lhe contratar. O que não pode é você falar, Ângelo, eu vim aqui lhe oferecer meu serviço, pega aqui e tal. Então isso aí não. Isso não é pode. proibido. É isso. Então, Isso não deve fazer. Esse é o limite, né? E as Realmente- dancinhas, limite ético, né? Aham. Nós temos o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia, e além deles nós temos os provimentos, mas aqui falando sobre esse assunto, o 94, pelo menos por enquanto, é o número. E 94.000. sobre a dancinha, até conversamos em outro podcast, que a OAB de Santa Catarina ela lançou uma cartilha e lá ela fala até especificamente que o TikTok não é Pois aplicativo é. para advogado. Mas, assim, Olha, sabe, a nossa OAB também publicou algo assim, me parece até meio que Ctrl-C, Ctrl-V. eu tive uma conversa com alguém da OAB sobre o assunto. Foi? Então, eu não sei também. Mas, Eu enfim, sou contra, viu, Rafael? Uma espécie de podcast. Eu acho que é um instrumento como qualquer outro. Tanto é que outras empresas estão lá, não fazem dancinha nenhuma e utilizam os 60. Sabe por quê? O próprio Instagram tem a mesma tem a mesma ferramenta. coisa. Sim. Mas é porque quando você pensa em TikTok, e aí vem na cabeça vem a história da dancinha. Então, sabe o que significa quando eu vi esse provimento, inclusive o nosso? Desconhecimento de quem o fez. Ou seja, você impediu impediu não, porque não é só uma recomendação, mas assim, diz que aquele aplicativo não condiz. Mas por quê? Se o que ali ele disponibiliza a fazer, outros fazem exatamente igual. Ah, mas é porque lá só tem dancinha. Negativo. Lá tem muita outra coisa. Eu utilizo o aplicativo não produzindo, mas consumindo, e os que aparecem para mim não são dancinhas. Quando aparece, você clica no botãozinho, não me interessa, ele para de aparecer. Sim. Sabe? Agora, por exemplo, eu consumo. Lá tem diversas receitas gastronômicas, onde em 60 segundos eles te ensinam a fazer. No sul, né? Somos lá. Quer saber ver picanha, essas coisas? Lá tem. Eu estou trazendo um exemplo de fora para mostrar que no meu posicionamento, completamente equivocado a seccional vir e falar assim, não, esse aplicativo não está alinhado com as nossas... Para com isso. Aquilo é mais um instrumento. Sabe? Quantas não vezes... pode falar não, tá, Rafael? Lá no Nordeste teve um outro estado também. que eu vi, no Norte, Roraima. assistindo, consumindo notícia jurídica, Aham. né? Que eu até falo em sala de aula, a gente vai intercalando um assunto com o outro, fala em sala de aula. Pessoal, sigam as publicações jurídicas, os assuntos jurídicos, é uma informação que você tem ali, um conteúdo do que saiu, qual foi julgado, o que o STJ está achando de tal coisa. Claro que a rede social, você fica ali, vou ver a vida de alguém lá, né? Vou passar a ver a vida de alguém lá, a pessoa tá tomando cerveja, que legal. Ok, também serve, mas você tem muita informação ali dentro. Muito. Quer Não, ver? e o Instagram facilitou, desculpa. Não, O Instagram facilitou muito isso também, Sim. de você ter acesso a essas notícias. Facebook, qualquer rede que não que traduz, mas facilita uma linguagem daquilo que está numa notícia jurídica, que traduz aquilo para uma forma mais fácil de entender, até o que a gente está fazendo aqui. Aham. Sim. Facilita muito o entendimento de muitas pessoas que precisam saber daquilo, mas que às vezes não sabem porque não entendem o que está sendo dito numa notícia, numa recomendação, numa MP, em qualquer coisa. Mas olha só
antes de passar a palavra para Não, o senhor, tranquilo. olha É só, isso. olha o que a gente já discutiu sobre advogado poder fazer publicação em jornal ou não. Quer coisa mais formal, né, que um jornal? E agora já estão discutindo o TikTok, se pode ou não. Quer dizer, então se tem problema no jornal, pode ter problema em qualquer lugar. Exato. Né? Isso que é Essa correlação, né? o que você vai utilizar é que você vai ter que saber como utilizar, né? Nós falamos antes sobre aquele exemplo da pensão na época de Covid, né? Uhum. Olha só, uma dica. Pode anotar aí também, por exemplo. A pessoa vai lá no Google e coloca assim. Eu parei, não precisa abrir um escritório, tá? Mas eu vou ter que olhar, que eu nem lembro mais Não, quais mas foram, né? nós vamos aqui, ó. Você é advogado, precisa achar o nicho persona, análise de mercado, o advogado tem que ser especialista em nicho específico. A princípio não precisa abrir escritório, mas depois nós vamos complementar isso aqui, Não, vai deixa eu dar fazer certo, uma vai dar lista aí. certo. Beleza. Olha só. Vai lá no Google e digita, vamos lá no trabalhista do Rafael, por exemplo. Me acidentei e fui demitido da empresa. Quais são meus direitos? Enter. O que vai acontecer? O Google ele vai te dar algumas indicações de resposta dessa sua pergunta e ele vai te dar uma janelinha com sugestões de outras perguntas correlatas a essa. Que é mais ou menos assim. O que o Google faz? Olha, pessoas que perguntam isso aí também perguntam isso daqui. Então ele já te mostra várias perguntinhas ali. O que você pode fazer? Você pega o TikTok ou o Instagram, pouco importa, porque ambos têm a mesma ferramenta. Coloca o celularzinho aqui na frente, me acidentei, fui demitido da minha empresa, tal. Vai depender se era acidente de trabalho, se não era, o tempo e tudo mais. Claro, não vamos aqui para esses termos. Mas você vai pegar aquela pergunta e você vai responder gravando. Você vai responder isso em tantos minutos. Quando aquela pessoa digitar novamente, provavelmente você vai ser encontrado. É claro que eu estou falando de Google, disse aqui no exemplo de TikTok, de Instagram, mas a pessoa pode estar navegando e ver você dando aquela resposta. Pronto, você não fez dancinha, não mostrou a bunda, né? Fala muito assim, não sei o quê, não precisou nada disso e você comunicou à população. Isso foi com aquela estratégia de informar a população. Ah, não, eu quero dividir um pouco da minha vida. Tranquilo, não tem problema nenhum. Inclusive as médicas, as mulheres médicas tiveram um problema anos atrás, problema ignorante por um machismo imenso incrustado na sociedade, onde diziam que por serem médicas ou profissionais da saúde não podiam tirar fotos com biquíni, que não tem nada a ver, isso é um machismo absurdo. E nada, elas queriam ter somente uma rede social, como se fosse uma grande praça, dividir um pouco da sua vida íntima, não tem problema nenhum. Então é isso, eu acho que a OAB, quando ela vem limitar a utilização de aplicativo, simplesmente por si só, eu acho que ela comete um equívoco e, na verdade, demonstra um desconhecimento. Então, aqui para colocar aqui qual que seria a anotação que eu vou fazer, deixa eu vou devolver com outra pergunta. Essa aqui é a dica de produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Você vai fazer perguntas no próprio Google, de acordo com o seu nicho de atuação, que os teus possíveis clientes gostariam de tê-las respondidas. Até lhe digo o seguinte, Ângelo, aqui a gente tem uma conversa totalmente informal, que a gente vai fazendo tudo... Tranquilo, assim que é bom. Aqui a ideia que eu sempre falo, o podcast é ideia de informar, né? Aluno, acadêmico, quem está na área, quem não está, né? Enfim, quem quer saber sobre o conteúdo. Então a gente usa a linguagem mais tranquila do mundo, né? Enfim, né? A gente está vendo que hoje está sendo muito proveitosa a entrevista, muito legal. Mas eu queria de fazer uma pergunta. A gente fala de TikTok, fala de Instagram, falou de abrir o escritório, de uma visão, né? Mas assim, na sua opinião, o advogado, quando ele extrapola um pouco a vida particular dele, que ele mostra algumas coisas da vida particular dele. Por exemplo, eu sou muito... Eu não gosto muito de me expor particularmente no Instagram. Mas não é porque eu não gosto. Quem faz... Né? Enfim, não tem nada a ver com isso também. Eu acho que não é tão necessário, até porque tem questão de segurança envolvida, tem muita coisa que envolve isso, né? Enfim, mas, por exemplo, isso não pode prejudicar ele na hora de arrumar um cliente, quando ele acaba, sei lá, extrapolando, vamos dar um exemplo, né? Já aconteceu, enfim, o advogado lá, ou a advogada só posta todo dia que está bebendo. Então, será que temos essa associação, distanciamento? Com toda certeza. Na verdade, a gente leva para o digital o que a gente é. Se tentar fazer diferente, é uma farsa, e aí acho que nem vale a pena conversar e ir muito longe, porque farsa é farsa, né? Agora tem que ter cuidado também pelo seguinte, sabe? Por exemplo, eu odeio fazer stories. Não, é difícil eu falar alguma coisa que eu odeio, mas realmente stories é uma coisa que eu não gosto nem um pouco, mas faço.
faço porque eu entendo da importância de fazê-lo. Sim. E isso é muita coisa errada, sabe, cara? Às vezes é muita coisa errada. E sabe que tá tudo bem porque o perfeccionismo não existe. Essa perfeição inteira de vida 100% não existe. Todos nós já sabemos disso. Mas em que pese algumas pessoas ainda tentem fantasiá-la. Mas nós sabemos que não existe. Então vai sair sim muita coisa errada. Quando a gente fala um pouquinho da nossa vida particular, a gente meio que se comunica com as pessoas que também compartilham daquilo. Por exemplo, vou usar o exemplo que você deu, que o cara bebe. Cara, ele vai se comunicar com outras pessoas que bebem todos os dias também. Entendeu? Se forem atribuições relacionadas à política, fora presidente, fica presidente, vão se comunicar. As pessoas que querem que fique vão seguir as que querem que fique por diante, e assim por diante. Times de futebol, mesma coisa. E outras atribuições particulares, religião, sabe? Então, quando você traz isso para a internet, ela faz com que algumas pessoas não te sigam mais e outras pessoas passem a te seguir. Isso é bom ou é ruim? Vou falar da minha convicção. Cara, eu não gosto de assistir programa sensacionalista onde ele me traz o rol das pessoas que foram mortas no dia. Não gosto. Tem gente que gosta. E tem muita gente que gosta, porque todas as tardes, em vários canais, é o que passa o título de exemplo. Tá? Porque alguém assiste aquilo. Mas eu não gosto. Então, as pessoas que não gostam, talvez me sigam. As que gostam de assistir, talvez sigam quem fale sobre isso. Você tá entendendo? A internet possibilita com que você... Quer dizer, faz não. Te permite que você se comunique com pessoas que compartilhem do seu mesmo entendimento. Você, professores, alunos, tributaristas. Então... Mas aí eu tento mais um pouquinho, assim, porque o que acontece? Às vezes eu acho que talvez, na minha opinião, assim, talvez o empresário... como lá definiu o nicho do empresário, né? Então, o nicho do empresário, talvez ele não queira, o advogado dele talvez fique com aquela... eu já não faço isso porque eu já não faço mesmo, então para mim não faz diferença, né? Eu já não... As minhas publicações do Instagram, quem acompanha lá, né? O meu é Solec Rafael, Manu Utri, Ângelo Pessini. Já vamos lá na bio, vai estar lá a descrição, né, certinho do Instagram. Agora, teve aniversário da minha filha de 1 ano, eu coloquei. Porque para mim é importante. Eu achava que até porque meus amigos estão no sul, né? Então acho que é interessante isso aí. Mas assim, eu não coloco muita coisa porque eu acho que talvez não seja adequado. Não é nem pela imagem, mesmo do escritório. Então já como eu não coloco, eu sei que já está mais neutro. Eu gosto mais de conteúdo. Então... eu consumo mais conteúdo, então eu já acho que também, né, acredito que seja a produção de conteúdo seja mais interessante quando, até que não produzo tanto nas redes sociais, mas deveria produzir mais, né? A gente sempre fala, vou começar a fazer mais, né? Mas a gente acaba, chega no escritório, tem um monte de coisa. E não é fácil, dá um trabalho, nossa. Eu imagino. Mas eu acho que quando você começa a mostrar um pouquinho da tua vida, é isso que você falou, você começa a realmente mostrar para algumas pessoas, as pessoas que te seguem por algum motivo. Uhum. Então elas vão, sei lá, você tem filhos, você tem esposa, o Dr. Rafael também tem filhos, vocês dois são professores, então as pessoas que estão te seguindo, elas acham alguma semelhança tem entre você. E mostra que não é uma farsa também, né? Exato, mostrar realmente a realidade do teu dia para, assim, mostrar que coisas boas acontecem, mas coisas ruins também acontecem. Isso aproxima muito quem está te seguindo. Humaniza, né? Tem muita gente que tem entrado nesse circuito de redes sociais que são aqueles advogados de palco. Os caras não têm clientes, não tiveram... Até porque sucesso é muito subjetivo, mas não conseguem mal se manter na advocacia e vendem o sucesso no Instagram para advogados, não sei o que de sucesso para advogados. Arrasta para cima. Só isso, sem nunca ter, de fato, ali colocado a barriga no balcão. Como a descrição do Instagram está como advogado, todo santo dia, você veja como você vai mudar o seu escritório em um mês, veja no tal. Nossa. E para estudante aparece muito isso também. Então você fica... Mas tem muita coisa boa. Cara, olha só, no ano passado para cá, assim, eu investi bastante em curso, sabe? E, sobretudo, coisas que não são do meu dia a dia. Então, Canva, Instagram, Google Ads, gestão, coisas que na minha cabeça são atributos correlatos. Imunidade emocional, oratória, sabe? Para vir para o digital. Assim, cursos nesse sentido, fora os técnicos, que são da minha área mesmo. Mas, olha que bacana, o digital possibilita isso. Por exemplo, se eu quisesse
entender como é a advocacia trabalhista, sobretudo aqui no estado de Roraima, e Rafael estivesse ensinando isso na internet. É até uma dica, Rafael. Estivesse ensinando como que é o dia a dia. Eu sou aluno, por exemplo, com você, Manu. E eu quisesse aprender, pô, conheço o Rafael, sei do sucesso do Rafael, e ele está se propondo a ensinar, é claro que eu compro o curso dele. Melhor do que os professores. Ele tem autoridade, ele não, sabe. Mas aí o que já tá tem o falando, doutor Ângelo que Não, mas eu sou da minha área, tu é da tua, sabe? E assim, a gente nunca sabe de tudo. Sim. Então, por exemplo, tem empresas que eu nunca atendi, da mesma forma tem empresas que eu já atendi e outras pessoas nunca atenderam. Por exemplo, eu nunca atendi uma empresa que atue com construção de foguetes espaciais, por exemplo. Nunca atendi. Não sei nem como é que se dá a tributação daquilo lá. Eu me refiro, né? Assim, Sim. Não sei, nunca atendi, não tenho por que parar tudo e me pressionar naquilo, porque não é o meu público-alvo, ele não está dentro da minha persona. Então, mas tem gente que talvez só atue com aquilo e saiba ensinar, que também é do tributário, que também seja do compliance. É isso que eu quero dizer. Do agro, por exemplo, que a gente conversava antes de iniciar aqui. Olha o tamanho do agro. Sim. Com qual tipo você vai querer? Oleaginosas? Com o que é? Com frutas? Com legumes? Sabe? Olha o tamanho daquilo. Ou com selo verde? Sei lá, né? Tem todas essas questões. É para consumo no próprio país? É para exportação? Ou melhor, quer trazer frutas de outros países para cá? O agro nesse sentido? Quer preparar semente? Nossa, olha quantos exemplos eu já dei aqui. Sim. Você não vai atuar com tudo. Não. Esqueça, você não vai ser bom em tudo. Mas em um conglomerado, sim. Correlato, sim. Inclusive, eu tenho visto alguns advogados dessa área, por exemplo, que eles fazem o quê? Quando eles vão no campo, eles vão como advogados do campo. É muito legal. Então, vão com a bota, tal, e vão no campo. Isso faz o quê? Conecta. Que é o que o Manu falou antes. A pessoa que está vendo aquilo não vai contratar nós dois, cara, que a gente não aguenta 2 horas no meio do mato. Isso é muito verdade. Eu vejo, assim, exemplo em casa. Não tem como trazer alguém do agro, tipo, para um ambiente corporativo, para uma mesa de escritório, para um ambiente super sério. Então, assim, tem que realmente dar um jeito de conectar as duas coisas para fazer sentido para as duas partes, porque você trazer alguém que lida no sol, que tem um trabalho mais pesado para um ambiente, assim, ok, é confortável, mas não é aquilo que a pessoa quer. Incomoda até, Você precisa, se adaptar, no caso, para realmente agradar. Agradar não, mas assim, prestar um serviço muito bem feito para essa pessoa. E trabalhar de acordo com aquilo que faz sentido para ela. A linguagem é outra. Bom, eu sou capial do Paraná, né? Eu tenho na minha família pessoas que trabalham, né? E assim, realmente é algo muito distante. Eu vou te contar uma coisa, Ângelo. Já contei, acho que em outro podcast, vocês contei ou não, mas muita gente sabe, eu sou técnico agropecuário. Olha só, não sabia. Sou técnico, fiz escola técnica de segundo grau. É porque na época tinha, é verdade. Escola técnica de segundo grau. Tem até hoje, Colégio Agrícola Augusto Ribas, lá em Ponta Grossa, tem até hoje, escola técnica, bem legal. Lá na região tem algumas escolas técnicas voltadas para a agropecuária. Então, você fazer o curso técnico e aí seguir, né, administrar a propriedade do pai, enfim, ou depois seguir para agronomia, veterinária, sei lá qual que seria. Aí vai fazer direito. Né? Que bacana. Tudo a ver. Não, mas foi... Não, tem coisa a ver, sim. Tem muita coisa a ver. Tem muita coisa a ver. Não, mas é assim, uma área que eu gosto muito, uma área que é pouca gente especializada, uma área que tem que ter uma forma de atendimento do trabalhador rural, né? Por exemplo, no meu caso, o trabalhador rural, como a Manu falou, para você ir lá conversar com o fazendeiro, com o agricultor, de certa forma, você tem que ter uma visão do serviço dele, que também é importante para nós, né? O advogado, às vezes o pessoal fala, o advogado quer entender de tudo. Não é que a gente quer entender de tudo. Se a gente não entender um pouco do nosso cliente, como é que eu vou ajudar? Não consegue, né? Eu tenho que entender. O cara que é advogado agro não sabe nem quanto é que é um hectare, por exemplo. Entendeu? Então, tem que saber, porque senão como é que você vai ajudar o cara? Vai chegar aqui, né? Não entendo, tem que entender. Então, isso aí é uma coisa bastante importante.